Pessoal, sejam bem-vindos. Então, essa é a nossa quinta aula de sistemas microprocessados. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as instruções do MSP430. Eu tentei, durante esse curso, não jogar as instruções direto já desde o começo, mas tentar introduzi-las aos poucos, né, durante as nossas aulas. Alguns dos testinhos, inclusive, cobraram instruções que que a gente não tinha visto antes. E aí eu pedi para vocês consultarem o User Guide para verificar como é que era a funcionalidade deles. Então, a minha ideia era justamente passar para vocês e mostrar as ferramentas que existem para vocês buscarem a informação por conta própria. No vídeo de hoje, que vocês devem ter assistido, eu dei uma passada geral em todas as instruções e nas instruções emuladas. As instruções emuladas facilitam bastante a nossa vida, porque são mnemônicos, né, fáceis de lembrar, como test, clear, incremento, decremento. Então, são instruções bem simples de lembrar. Os exercícios que eu queria resolver aqui hoje com vocês são 3 exercícios para trabalhar as instruções que mais dão problema. Então, eu vou fazer aqui um exercício de extensão de sinal, que é quando a gente está mudando, né, de base para trabalhar com números. A gente primeiro começa a trabalhar com números de 8 bits, 1 byte, e aí quando a gente passa a trabalhar com números de 16 bits, quando a gente mistura esses dois conceitos, se a gente trabalha com números com representações com sinal, é importante que a gente mude de base, e aí a gente tem que fazer uma extensão do sinal. Sign Extension, que é a instrução para isso, SXT, é uma instrução que faz exatamente isso. E aí a gente vai fazer primeiro de 1 byte para uma word, e depois a gente vai fazer de uma word para uma word de 32, que é uma instrução que não existe, a gente vai fazer então em forma de subrotina. Depois, a gente vai fazer a rotação circular, que é uma das rotações que não existem, que permite a gente trabalhar as duas rotações que o MSP fornece, que é a rotação aritmética e a rotação lógica. Quer dizer, rotação lógica, entre aspas, né? Porque o MSP ele implementa a rotação com carry, que é um pouquinho diferente. Então, eu vou propor para a gente fazer as instruções barrel roll, que é justamente de rotação circular, né? Barrel roll, do inglês, rotação de um barril, né? E eu acho que é um termo bem ilustrativo, né? Que mostra que ao rotacionar uma determinada palavra, o que está no final vai para o começo e por aí vai, né? E depois a gente vai trabalhar com o produto vetorial e escalar, e são as subrotinas para a gente trabalhar a segunda parte, o segundo vídeo, que é a questão das estruturas de dados, né? Onde eu comentei para vocês, a gente já tinha visto antes também, de maneira mais tímida, mas agora de maneira mais oficial, como é que a gente armazena vetores na memória, né? Conjuntos de dados logicamente anexados, ou como strings ou vetores de números, né? Então a gente vai fazer o produto escalar entre 2 vetores e o produto vetorial entre esses mesmos 2 vetores. Aí eu vou chamar aqui, lembrando da notação lá do MATLAB, uma multiplicação dot e uma multiplicação cross, né? Cross para vetorial e dot para escalar. Então vamos lá. Primeira questão aqui é a questão de... sim, sempre seguindo a nossa mesma estratégia das outras aulas, né? Eu primeiro gostaria de abrir para vocês perguntarem dúvidas sobre o textinho ou sobre os vídeos que vocês assistiram. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar agora? Eu acho que todo o espaço, né, de 1 hora aí, entre 4 e 5 horas é uma excelente oportunidade para tirar as dúvidas. Então, aproveitem, né, esse horário. Se vocês terminaram de assistir o videozinho antes ou fizeram um teste rapidinho, vocês podem usar esse tempo para tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Extensão de sinal. O que a gente quer fazer é pegar uma palavra de 8 bits, 1 byte, e estender ele para 16 bits. Então, 2 bytes. E aí, números positivos tem o bit mais significativo do byte, 0, e números negativos tem esse bit igual a 1, né? Então, por exemplo, o valor menos 1, ele é codificado como 0xFF, que é o 1. Então, o bit mais significativo aqui vale 1, e a gente vai, então, estender ele para o lado esquerdo, né, para a parte mais significativa, colocando 1s aqui. Então, se for 1, a gente completa com 1s, se for 0, então a gente vai completar com zeros. Essa é a ideia do Sign Extension. Então, vamos lá para o Code Composer. Para de compartilhar aqui.
Só apagar as minhas soluções aqui. Para a gente poder fazer do zero. Então vamos lá. Por favor, me avisem se o tamanho não estiver bom ou se vocês não estiverem conseguindo ver a letra, tá? A extensão de sinal ela é bastante simples. Então vou só ilustrar o exemplo que eu mostrei para vocês. Por exemplo, se eu movimentar o número -1 para o registro R4, depois vou fazer um sign extension. E sign extension, ele não tem a variante .b ou .w. Sign extension é sempre do byte menos significativo para o word do registro. Então, ela leva como parâmetro de entrada apenas o registro no qual ela vai operar. Então, ela vai pegar o byte menos significativo, que é -1, e vai estender o sinal para os 16 bits restantes. Então, vamos ver isso aqui operando. Opa. Qual foi o erro? Ixi, eu apaguei coisa demais aqui. Short 7. Ah, tá. Eu coloquei essa parte da memória RAM no local errado. Pronto. Símbolo main não está resolvido. Nossa, o que foi que eu mexi aqui que deu tanto problema? Eu sou o Christian falando no chat aí, se não é o ponto global. Ele tem um ponto def ali, então deve resolver. Esse ponto def é suficiente. Peraí, deixa eu limpar esse terminal aqui, vou montar de novo. Ver qual que é o primeiro erro. Vou tirar esse ponto data, às vezes é isso. Vou tirar esses caras aqui. Calma aí. Vou começar do zero. Eu fiz alguma coisa ali que estragou o projeto. Assembly. Vamos começar daqui bem. Eu vou copiar aqui. E a gente continua a partir desse arquivo. Beleza. Eu fiz alguma cagada aqui que estragou o projeto. Mas vamos lá. Agora sim. Então, agora que eu tenho esse exemplo, né? Então, vamos movimentar o byte -1, que é o byte FFFF para R4. Vamos fazer a extensão de sinal para ver isso aqui funcionando. Opa, vou conectar até aqui. Então, eu quero observar o registro R4 está aqui. Inicializei ele com -1. Então, vocês podem ver que ele assumiu o valor FF. Agora, vamos aumentar a letra desse cara, né? Agora, quando eu faço o sign extension, ele vai para FFFF. Vou tentar botar aqui. Então, está aqui o resultado do sign extension.
Agora, no primeiro desafio, né, então essa é a operação do sign extension, quando coloca um valor positivo, por exemplo, 250, ou um valor positivo do tipo 120, vamos ver qual que é o resultado. Ó, 120 é um valor positivo, então o nível mais significativo aqui, o 7, ainda não possui o bit mais significativo igual a 1, então ele vai ser replicado em 0. Quando eu dou sign extension R4, os valores à esquerda do 7 e 8 continuam em 0. Então ele não mudou o valor. Beleza, deu certinho. Ok. Então vamos agora fazer o nosso segundo exercício, que é a rotina de sign extension de 32 bits. Então eu quero escrever a rotina SXT32, que é uma rotina que recebe como entrada um valor com sinal, então int 32, ou um int 16, e vai soltar na saída um int 32. Então vai estender o sinal de uma palavra de 16 bits para uma de 32 bits. O argumento de entrada está em R12, é um argumento de entrada em 16 bits, e a saída vai estar em R13 e R12, onde R12 é a parte menos significativa e R13 é a parte mais significativa. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu preciso realizar uma decisão, né? Eu preciso operar em cima do valor do bit mais significativo. E para isso, então, eu vou fazer um teste, fazer um bit test, BIT, do valor da posição do bit 15, então bit F, do registro R12. O bit F é o bit mais significativo de R12. Lembra que esse aqui é uma macro que a gente pode escolher lá desde o bit 0 até o bit 9, aí o bit 10 é o A, e o bit 15, então, é o F. Então, eu estou testando a presença do bit F dentro de R12. Se o bit estiver presente em R12, a flag de carry vai para 1. Então, eu vou realizar um salto se o carry for positivo. Se o carry acontecer, é porque o bit está presente. Então, essa é uma palavra negativa. Né? É um número negativo. Caso contrário... Professor, esse bit, ele realiza é como se fosse o end da lógica, né? Da porta lógica. Eu fiquei um pouco confuso nessa parte. O bit test é uma operação que vai realizar o end, então ela é equivalente, ela é muito parecida com o end. End bit F com R12 vai realizar a operação E, lógica, bit a bit dos bits de R12 e colocar o resultado em R12. Só que quando eu quero só verificar a presença de um bit, eu não quero modificar o conteúdo do operando de destino. Então eu vou usar o bit test. Estas duas instruções são semelhantes ao nosso sub e ao compare. Perfeito. Exatamente, perfeito. O sub, né, realiza a subtração, modifica as flags, só que ele modifica o registro de destino. Isso. O comp não, ele faz a subtração, modifica as flags, mas não modifica o registro de destino. Então sempre existem essa dualidade de instruções para você poder realizar testes e saltar em cima de valores condicionais. O bit F é o mais significativo, certo? O bit F é o mais significativo, exatamente. E qual a relação dele com carry? Você vai saltar se tiver carry, você vai saltar para outra rotina negativa? Uhum. Por que isso? Essa boa pergunta. A instrução bit test, ela faz um teste, ela realiza a operação E, tá? Entre a máscara que está aqui, bit F e R12, e o resultado não pode, a princípio, né, não deveria fazer alterações no carry. A única flag que a gente poderia verificar aqui é a flag Z, é a flag 0, porque se o resultado for 0, é porque em nenhum daqueles bits apontados pela máscara, por essa máscara aqui, o bit F, está presente em R12. Então a gente consegue detectar se essa flag, se esse resultado aqui for 0, então se o resultado da operação end for 0, a flag Z vai para 0. Então isso aqui indica para a gente que o bit não estava presente em R12. Mas se essa flag, se essa flag for para 1, né? A flag Z indica, quando ela é 1, indica que o resultado é 0. Só que olha a confusão. Eu mesmo explicando para vocês já me confundi aqui e inverti esse valor.
O que essa operação faz, ela também, ao mesmo tempo, para a gente, em vez de usar lógica negativa aqui, né? Se o resultado deu 0, eu verifico se a flag é 1, né? Isso é meio esquisito. Essa operação, ela atribui ao carry o valor de z barra, o não z. E isso é muito prático, porque olhando o carry, a gente consegue pensar de maneira positiva. Aí eu posso olhar o zero, em inglês, meio portuguesado. Então eu poderia detectar, por exemplo, se o resultado do bit teste não for 0, né, é porque existe um bit presente em R12. Mas isso é equivalente a fazer um JC, um Jump If Carry, porque a instrução bit test, ela vai não só salvar o valor da flag Z, mas ela vai também colocar na flag carry o Z invertido, o que permite a gente pensar em lógica positiva. E aí realmente fica a carga de vocês, cada um pode escolher a maneira que acha mais interessante. Então, nesse caso aqui, para responder a tua pergunta, eu estou usando o JC porque o carry é justamente o inverso do Z e permite a gente pensar em lógica positiva, do tipo, eu faço o salto se o bit está presente na palavra. Aí cada um escolhe a forma que preferir. Beleza. Se o bit não estiver presente, é o SXT32 positivo, né? Eu vou cair nessa label aqui. E se o valor for positivo, então eu tenho que completar com zeros, né? Então eu vou mover 0 para R13, que é a parte mais significativa. Só que olha só, mover 0 para R13 é a mesma coisa que aí eu posso usar a instrução emulada clear R13. Fica muito mais simples e muito mais legível. E se for negativo, eu vou movimentar o valor 0xFFFF para R12, ou R13. Aí eu retorno. Como no primeiro caso eu não posso cair para o SXTneg, eu também boto um retorno aqui. Professor, só mais uma dúvida. Na linha 44, que o senhor faz o bit, você procura o bit F, no caso o F, no R12, né? Em todos Isso. os bits do R12. Não, eu só vou comparar o bitf. Deixa eu explicar aqui com o quadro negro, para ficar mais simples, porque realmente isso aqui é uma instrução que causa confusão. Então vamos lá. Porque pode ser, ele só testa com um bit mais significativo, né? Ele só vai testar com bit mais significativo. Então olha só, R12 é um registro de 16 bits, que tem a parte menos significativa, com 8 bits, e a parte mais significativa também com 8 bits. Então tem 16 bits. Esse cara aqui é o que eu chamo de bit 0. Na verdade, bit 0 é uma máscara que é igual ao número 0001. Este valor igual a 1 e todos os demais igual a 0. Não tem um undo aqui? Beleza, então tudo bem. Então, o bit 0 é esse aqui vai ser o bit 1. E aí por aí vai até o bit F, certo? Então, o bit F nada mais é do que uma máscara, que é 0x com o bit mais significativo em 1, 8, 0, 0, 0. Então, as flags, essas máscaras, elas estão definidas na biblioteca da Texas, né? Então, o bit 0 é o 0x0001, o bit 1 é o 0x0002, o 2 é o 0x0004, o 3 é o 0x0008, o 4 é o 0x0010, né, e por aí vai, até chegar no bit F. O bit A, por exemplo, é o bit A é o décimo, então aqui tem 8, 9, 10. É o 0x0200. E o bit F, finalmente, é o 0x8000. E aí, o que acontece? Quando eu faço a operação bit test, a instrução bit test, eu vou realizar a porta E entre o R12 e uma máscara.
né? Vou realizar a operação E entre R12 e uma máscara. Se essa máscara tem apenas o bit mais significativo igual a 1 e todos os demais bits igual a 0, ó, pensa comigo. O E, né, a porta E. A porta E, entre dois valores, um que é 0 e o outro que é qualquer coisa, o resultado é sempre 0. E a porta E, entre 1 e qualquer coisa, o resultado é sempre qualquer coisa. Certo. Então, onde tem 1, onde tem 0, aqui, onde tem 0, eu sei que o resultado vai ser 0. Não é o que eu estou interessado. Mas onde tem 1, vai vir o x. Então, imagina que R12 tinha lá, era um valor muito doido, e apenas o bit mais significativo é o bit que eu estou interessado, é o bit do sinal, né? Então, ao aplicar essa máscara, como numa porta E, todos os bits menos significativos vão ser zerados e vai sobrar apenas o bit mais significativo. E aí, olha só, se o resultado final for 0, então se esse bit, se x for igual a 0, então o resultado final é 0, então a flag z é igual a 1. Se x igual a 1, então o resultado final não é 0 e a flag z vai ser 0. Ou seja, a flag z ela indica justamente o contrário da presença do bit no meu registrador que eu quero observar. Daí o interesse, né, daí que é interessante perceber que o carry ele recebe o z barrado, que é o contrário do z, para a gente poder pensar em lógica positiva. Então, se o x é 0, o c vai ser 0. Se o x é 1, o c vai ser 1. Então, se eu penso em função do carry, é mais fácil pensar na presença do bit. Então, é assim que a operação bit test funciona. Deu uma esclarecida? Deu sim, professor. Deu sim. A flag Z, ela Beleza. significa o que mesmo, professor? Flag Z quando o resultado é 0. Então, lembrando, flag Z, resultado é 0. Flag C deu carry. Opa. Flag V de overflow. E flag, qualquer outra? N, N, né? Negativo. número negativo. A flag N, na verdade, é só uma cópia do bit mais significativo. E aí depende, se a instrução for ponto .w, ele vai pegar o bit F. Se for uma instrução ponto .b, ele vai pegar o bit 7. Né? Então, E esse essa é lógica, o... professor? Como é que segue essa lógica? Tipo, o menos significativo é 0001, aí o bit F é 8000. É uma lógica do MSP ou... Não, isso aqui são os números em hexadecimal, né? Você tem que converter de binário para hexadecimal, olha só. Ah, Olhando tá. somente Entendi. para o nibble menos significativo, né, esse cara aqui eu tenho 4 bits, hein? Então é 0001, aqui é o 0010, 0100, e aqui no 8 é o 1000. Se eu rotacionar para a esquerda mais uma vez, esse nibble aqui passa a ser 0 e o próximo vira 1. Entendeu? Então é porque eu estou Professor, Entendi. compactando a representação de 4 bits em um algarismo hexadecimal. Beleza, beleza. Saquei. professor, Pois não, diga. aí na representação dos bits, aí o bit 4, esse aí não deveria estar em hexadecimal, não deveria ser A, ao invés de 10? Bit 4. Bit 4 é o quarto bit. Então, em binário, vai ser Não, na sua bit lista aí que 0, você 1. representou, desculpe, na lista que você falou, bit 0, 1, 2, 3, 4, à direita aí na coluna, não Sim, é em hexadecimal que está representado? tem hexa, é isso. Por conta do 0x Ou é aqui, tá vendo? binário? 0x? Sim, estou vendo. Então, ao invés de 10 não seria A? Ah, não. O A é um outro valor. O A é 0, é 1010, né? Mas olha só, deixa eu te mostrar como é que eu cheguei a esse valor hexadecimal aqui. Talvez ajude você a compreender. Então, o bit 4, se eu for completar um valor binário, né? Começando pela direita, o menos significativo, esse é o bit 0, esse é o bit 1, o bit 2, o bit 3 e o bit 4. Tá? Vou completar os outros com 0. 6 e 7, para dar um byte. Vai. Então, a cada 4 bits eu tenho um
hexadecimal. Eu tenho um algarismo hexadecimal. Então, esse agrupamento de 4 bits aqui é o hexa 0. Esse agrupamento de 4 bits aqui é o hexa 1. Tá? Por isso que o resultado do bit 4 aqui em hexadecimal dá o 10. 0x10. Ficou mais claro, Marco? Ficou, sim. Em Obrigado. binário, é esse aqui, né? Se você tiver dúvidas, sempre tenta levar para o binário. É claro que vai dar mais trabalho, porque pô, são registros de 16 bits, né? Tem que escrever os 16 bits todos. Eu gosto de trabalhar em hexa, porque facilita um pouquinho, né? Eu só escrevo 4 algarismos, acho que é mais fácil. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, que a gente tem muita coisa para ver. Mas as perguntas são muito boas. Essas perguntas que vocês estão fazendo, elas são perguntas bem comuns, tá? E é ótimo que vocês façam ela, porque eu tenho certeza que vocês tiraram dúvida aí de uns 30, 40 alunos, com certeza. Obrigado. Então vamos aqui para o Code Composer de volta. Vamos ver se esse cara funciona, né? Vamos testar. Como é que eu testo? Bom, a gente faz chamadas da subrotina. Então vamos testar primeiro com o move, sei lá, vamos testar aqui com o café para R12, né, que é o nosso parâmetro de entrada. SXT32, que é o nome da função, da subrotina. Depois vamos testar com um número que começa com 0, sei lá, o 7654. Número qualquer, aleatório. Ah, professor, como é que você sabe que o número tem o bit mais significativo igual a 0 ou 1? Em hexadecimal, basta olhar para o mais significativo, que é o algarismo mais significativo. Se ele for maior ou igual a 8, o bit mais significativo é 1. Se for menor do que 7, se for menor do que 8, então, ou seja, de 7 para baixo, ele é o bit mais significativo é sempre 0. Quando eu rodar isso aqui, a gente vai perceber que R13 vai mudar o seu valor de acordo com a palavra de entrada. Então, olha só, vou movimentar R café para R12, está aqui. E agora, quando eu executar a função, o café deve ficar igual, mas R13 deve assumir o valor FFFF. Beleza. Então, esses dois registros estão segurando o valor de 32 bits da minha palavra resultante. Agora, o 7654 possui o bit mais significativo igual a 0. Vamos entrar aqui dentro para a gente ver as flags acontecendo. Olha só, quando eu fizer o bit teste do bit F com R12, eu percebo que R12 possui o bit F igual a 0. Então, quando eu rodar o bit teste, a flag Z deve dar 1, né? E olha, foi de fato o que aconteceu. Z foi para 1, porque o resultado deu 0, ou seja, o bit F não está presente em R12, mas em vez de pensar em lógica negativa, vamos pensar em lógica positiva, em que o carry representa a presença ou não desse bit. Então, como carry é igual a 0, significa que o bit não está presente em R12, o que me permite não realizar esse salto e limpar o registro R13 antes de retornar. Prontinho. Então, vimos que deu certo, né? Aqui, ó, o R12 e o R13 estão com o valor corretíssimo. Vamos para o próximo exercício. Professor, rapidinho. Oi, diga. Só repete, por favor, o que você falou, que quando o mais significativo é menor que 7 é porque é 0, o outro é 1. Certo. Caio, olha só. Para todos que estiverem tendo essa dúvida, eu recomendo fortemente uma revisão de conversão de binário para hexadecimal. Mas, a princípio, o que eu usei foi o seguinte. Toda vez que eu tenho um agrupamento de 4 bits, é um algarismo hexadecimal. Então, ó, 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 101, e por aí vai. Eu vou chegar até o 8 para vocês verem o que eu estou querendo mostrar. 5, 6, 7 e 8. Então, essa é a representação dos números, né, de binário aqui para hexadecimal. Em hexadecimal é o 0, H, 1H, 2H, até o 7H, e aqui é o 8H. Tá? Então, daqui em diante são os números hexadecimais. Então, vou ter o 9, 10, né, por aí vai. 1, 1, 0, 1, 0. Aqui é o 9H e aqui é o AH. Então, olha só.
Para saber se o bit mais significativo, esse cara aqui, é 0 ou 1, basta olhar se o número hexadecimal mais significativo é menor ou maior do que 7. Se ele for de 7 para baixo, significa que o mais significativo aqui é 0. Se ele for de 8 para cima, significa que o bit mais significativo aqui é 1. Então, essa foi a lógica que eu usei para verificar se o bit mais significativo de uma palavra em hexadecimal é igual a 0,1. Então, quando eu escrevo, por exemplo, a palavra café, né, uma palavra de 16 bits, eu olho aqui para o C e vejo que C é maior ou igual a 8. Então, isso aqui é um número negativo, porque o bit mais significativo é igual a 1. Quer dizer, se eu interpretar ele como número com sinal. Agora, o número 7654, como a parte mais significativa aqui é 7, eu vejo que 7 é menor do que 8. Então, nesse caso aqui, eu tenho um número positivo, já que o bit mais significativo é igual a 0. Entendi, professor. É só que eu não tinha visto essa parte de... Era do binário, né? Mas eu entendi. Beleza, obrigado. Isso. Depois, isso aqui é uma conversão que a gente vai fazer direto. É bom ter essa tabelinha decorada aí, do 0 até o F. O Christian está perguntando, para 3 bytes essa lógica funciona alternando a parte mais significativa? Como assim alternando? Christian, não entendi. 3 bytes dá 24 bits, é isso que você queria falar? Ou é 3 bits que você quer dizer? Ah, para mais? Isso aqui é só para agrupamentos que são múltiplos de 4 bits, né? Se você tiver, por exemplo, uma palavra de 10 bits, aí fica mais complicado de ver, né? Sempre traduz para binário, dá uma olhadinha e vê se o resultado está certo. Vamos lá. Próximo exercício, então, é o produto escalar já? É, né? Ah, não. Qual que é? Rotação circular. Essa aqui é molezinha, legal. Então, nós vimos que o MSP possui duas instruções, duas classes, né, de instruções de rotação. A rotação, então aqui eu tenho um registro, RN. A rotação que rotaciona para a direita ou para a esquerda de maneira aritmética, ou as rotações com carry. Então, eu vou ter o RLA, o RRA, vou ter o RLC, vou ter o RRC. A rotação aritmética, essa que termina com A, ela vai estender o sinal quando for necessário. Então, rotações para a direita vão estender o sinal, replicando o bit mais significativo. Rotações aritméticas, rotações lógicas ou rotações com carry, elas vão inserir o carry, o último carry, o carry da operação passada, para dentro. Então, uma rotação com carry, uma R, por exemplo, uma RRC, né? Rotação para a direita, nesse sentido, com carry, eu vou pegar o carry do n-1 da operação passada e colocar no bit mais significativo e rotacionar todo mundo. E o bit menos significativo, então, vai para o carry n, vai para o próximo valor do carry. Tá? Então, eu estou rotacionando os bits dentro de um mesmo registro. Vamos ver isso na prática. Vamos agora para o Code Composer. Acho que é a melhor forma, sempre quando vocês tiverem dúvidas sobre uma instrução, pegue e executa ela. E aí eu já vou fazer aqui... Deixa eu colocar aqui. Nós vamos fazer, então, a instrução BRL, BRR, né? Instruções de rotação. BRL, barrel roll para a esquerda. BRR, rotação de barril para a direita. São subrotinas, então elas terminam em hatch. Então, a entrada em R12 e saída em R12, que é o valor rotacionado. Então, como é que eu faço essa rotação? Bom,
Se eu primeiro só pegar o valor de R12 e rotacionar ele, né, por exemplo, se eu quero rotacionar para a esquerda, é BRL, e fizer um RRA de R12, eu vou estar rotacionando de fato R12, mas, como é uma rotação aritmética, eu vou estar inserindo na parte mais significativa uma réplica do bit mais significativo. E não é isso que eu quero. Eu quero que o bit menos significativo saia e entre na parte mais significativa. Para isso, então, eu vou fazer o usufruto, né, da instrução bit-test novamente. Eu vou testar e vou ver se o bit menos significativo da palavra, o bit 0, de R12, está presente. Se ele for 1, eu vou inserir ele em R12. Se ele for 0, eu também vou inserir ele em R12. Por isso, eu vou usar a instrução RRC. RRC vai pegar o carry da operação passada e vai colocar na rotação de baixo, né? E vai colocar na parte mais significativa desse registro R12. Vamos ver operando. Talvez fique mais simples da gente entender. Acho que antes disso, eu já vou fazer o BRR, que é a rotação para a direita. Gente, eu fiz ao contrário, né? Rotação para a esquerda, se eu estou rotacionando para a esquerda, quem vai sair é o bit mais significativo. Então, eu tenho que testar o bit mais significativo aqui. Na rotação para a direita, é basicamente a mesma coisa, né? Só que testando o bit menos significativo. Vamos ver ele operando. Então, move 0001 em R12 e vou chamar uma rotação barrel roll para a direita. BRR. Eu quero ver esse 1 rotacionando daqui, saindo para a direita e entrando na parte mais significativa. Então, eu quero que esse 001 vire 8000. Da mesma forma, já vou aproveitar para testar, né? A rotação para a esquerda. Eu quero que o 1 mais significativo aqui saia pela esquerda e entre na parte menos significativa aqui da direita. Vamos lá. Faltou um cerquilho aqui para indicar que é uma constante. Então vamos lá, inicializei R12 com o valor 001, rotacionei para a direita, vamos ver esse cara mudando. Olha que bacana. Ele foi para 8000, como era de se esperar. E agora, o 8000, eu quero rotacionar para a esquerda. Quando eu executar isso aqui, ele vira... Olha, errei alguma coisa. Parece que eu rotacionei no mesmo sentido do anterior, né? Eu não rotacionei para a esquerda, mas eu rotacionei para a direita. Vamos ver o que está errado. Quando eu faço um BRL, como é a rotação para a esquerda, eu estou usando RRC, é isso que está errado. Então, eu preciso fazer um RLC, rotação para left, né? Que é o mesmo sentido dessa rotação aqui. Então, com isso, deve resolver a minha instrução. Então, movo 8000, quando eu chamo a função, beleza, vira 1000, né? O 1 menos significativo aqui. Ótimo, deu certo. Então, agora nós temos as instruções de barrel roll sem problema. Se vocês tiverem dúvida, eu peço que vocês revisem esse vídeo depois, porque eu quero avançar para o último exercício, que eu acho que é o mais interessante aqui, tá? Então, vamos fazer o nosso último exercício de hoje, que é um exercício de multiplicação, né? Produto escalar e produto vetorial. Eu vou chamar de dot o produto, né, entre dois valores de 8 bits, ou então entre dois vetores de 8 bits. Int 2. Então, sempre valores, vou começar com valores sem sinal, para começar mais fácil. Então, a operação dot é a operação de um produto escalar. Ele solta, o resultado dele é um número escalar, que corresponde à soma acumulada dos produtos individuais de cada um desse vetor. Então, se o vetor 1 é 1, 2, 3, e o vetor 2 é o 4, 5, 6, o produto escalar vai dar o resultado 1
vezes 4 mais 2 vezes 5 mais 3 vezes 6. Tá? Que vai dar um número, né? Nesse caso aqui deu 4 mais 10, 14, mais 3 vezes 6, 18, 18 mais 14 dá 32, né? Então tem que dar esse número aqui. E aí, para fazer o teste dessa rotina aqui, por exemplo, para fazer o teste dessa rotina, eu vou colocar aqui na memória RAM data, dois vetores, o vetor 1 e o vetor 2. De byte, tá? Então, vou botar 1, 2, 3 e vou botar o byte, o vetor de bytes 4, 5, 6. Só que olha só, em assembly, em C, é normal, é comum você indicar o tamanho do vetor por fora. Mas em assembly é bastante prático você usar o primeiro do elemento do vetor como uma meta-informação sobre o vetor. A gente chama o cabeçalho do vetor. Então, o primeiro elemento é o tamanho do vetor. Então, como eu tenho 3 elementos aqui, eu vou botar 3. E aqui, também como eu tenho 3 elementos, eu vou botar 3 aqui no vetor 2. Então, isso aqui me permite trabalhar com vetores, né? E cujo o tamanho do vetor está embutido dentro do vetor. Professor, o senhor pode colocar o ponta data em qualquer parte da main? Pode, exceto quando você tem parte de trecho de código depois do ponto data. Então, por exemplo, se eu colocasse esse ponto data aqui, essa parte aqui ainda é ponto text, tá? Então, eu teria que, eventualmente, em algum lugar, voltar para o ponto text. Se eu colocar o ponto data aqui no começo, antes da main, eu tenho que lembrar de voltar para o ponto text aqui. É muito comum você também botar essa representação aqui no começo. A minha única ressalva é que você tem que botar antes do ponto text. Tem que botar aqui. Porque senão o teu código vai para a memória RAM e não para a memória ROM, né? E aí não vai funcionar. Professor, só uma observação rápida. Lá embaixo, na verdade, não é ponto text, porque ele define esses pontos sect, né? Que o ponto data e o ponto text, na verdade, são declarações de uma ponto sect. Então, ele poderia estar ali onde está o comentário, na linha 87, sem precisar de um outro ponto text. É verdade. É verdade, é verdade. Somente aqui, eu acho que esse stack end aqui, a declaração do global, ela é posicional, tá? Por alguma razão, eu acho que ela é posicional. Então, teria que vir um ponto text antes aqui. Antes do ponto sect. Mas, sim, você tem razão, o ponto sect ele é equivalente a um ponto text, né? Só que em uma outra posição. Nesse caso aqui, é a posição do vetor de interrupção do botão reset. Mas vamos lá, vamos fazer o nosso programinha. Eu quero fazer a multiplicação. E para fazer essa multiplicação, eu vou fazer o uso de um hardware dedicado, que é a parte nova aqui, que eu queria mostrar para vocês. A gente vai começar a acessar hardwares dedicados aqui do MSP. Deixa eu compartilhar com vocês o multiplicador. Então, quando você abre o User Guide, você tem um capítulo dele que fala sobre um dos periféricos, né? Então, aqui no datasheet, ó, a gente percebe que a nossa plaquinha, ela tem um processador aqui, tem memória flash, tem memória RAM, etc, etc. Tem um monte de coisa que a gente ainda vai ver. Mas tem um carinha aqui embaixo chamado de MPY32. MPY32, quando eu vejo aqui no User Guide, é o capítulo 25, ele é o multiplicador de hardware de até 32 bits de entrada. E isso é bem legal, porque isso acelera bastante as operações de multiplicação. Não preciso ficar usando aquele algoritmo de soma cumulativa, né? Igual eu tinha feito antes. Então aqui, ó, nós temos um bloco do multiplicador, que ele é baseado num multiplicador de 16 por 16, que é reaproveitado para multiplicações de até 32 bits. O resultado, evidentemente, né, de 32 por 32 vai dar 64 bits. Então, eu tenho até 4 registros de resultado aqui. Se eu quiser multiplicar apenas duas palavras, né, duas palavras de 8 bits, o resultado é em 16 bits. Então, eu coloco
um dos operandos no registro OP1, depois eu coloco o segundo operador no registro OP2, espero um tempo e coleto o resultado no registro res0, resultado 0. Só que esse multiplicador tem alguns bits de configuração aqui que permitem você fazer multiplicação com sinal, sem sinal, com sinal, acumulando valores, né, somando valores dentro dele, com sinal, sem sinal, ou realizando operações de 32 bits. Então, se você usar esses registros específicos aqui, com esses nomes específicos, né, MPY para multiplicação e MAC para multiplicação e acumulação, você consegue já pré-configurar a lógica de controle desse multiplicador durante a escrita dos dados de entrada. Então, isso é genial. Então, a nossa operação que a gente vai fazer é uma operação de multiplicação e acumulação, porque eu vou multiplicar dois operandos e depois eu vou acumulá-los, né? Para cada multiplicação, eu somo cumulativamente esses operandos. Então, esse é o segredo. Então, como é que a gente vai fazer essa multiplicação? Primeiro, eu vou mostrar somente usando a multiplicação MPY e OP2 e coletando o resultado em res0. E depois eu vou mostrar para vocês como é que faz o MPY com o MAC, o multiplicador e acumulador. Então, vamos lá. Voltando para o Code Composer. Então, se vocês quiserem abrir uma outra janelinha aí, abra a janelinha do User Guide no capítulo 25. Então, a instrução. A subrotina dot faz a multiplicação e recebe multiplicação vetorial, que é escalar, entre dois vetores. Professor, R12, então, é o endereço. Oi? Qual capítulo você falou? Capítulo 25. Capítulo Obrigado. 25, né? Deixa eu ver aqui. F12. Capítulo 25, isso. Endereço do vetor 1. E aí, uma outra entrada vai ser o R13, que vai ser o endereço do vetor 2. E a saída vai ser em R12, que é o resultado em 16 bits. Então, vamos lá. Para acessar esse conteúdo, né, o conteúdo que está dentro de um vetor, eu vou usar a instrução move. E é um move.b, já que eu estou trabalhando com bytes. Então, eu vou usar um arroba, o que está dentro de R12, e já vou auto-incrementar e colocar em R4, porque isso aqui vai ser o R4. R4 é o tamanho do vetor 1. Vou fazer a mesma coisa para o vetor 2, R13 mais, vou botar em R5. R5 é o tamanho do vetor 2. E aí eu posso, no futuro, colocar aqui uma verificação, né, para saber se os dois tamanhos são iguais, se os tamanhos forem diferentes. Aí eu posso realizar operações apenas com o menor tamanho, ou então posso cancelar isso e retornar um erro, né? Aí é a escolha do desenvolvedor. Eu não vou fazer nada, eu vou usar sempre do R4. Então, R4 é o tamanho que define para ficar mais simples e mais rápido. Então, vamos lá. Agora que eu tenho o tamanho do vetor, eu posso realizar a multiplicação entre eles. Então, para multiplicar, eu vou fazer um move.byte do @R12 mais, agora já estou pegando o primeiro elemento desse vetor, né? E vou colocar no MPY, que é um registro específico do bloco de multiplicação. Quando eu acesso registradores, eu sempre gosto de acessar usando o modo de endereçamento absoluto. Porque se você estiver usando, eventualmente, né, a parte mais significativa da memória, isso vai garantir que esse acesso, você vai conseguir acessar a parte menos significativa da memória, as dos primeiros 12 bits de memória, que é onde está o hardware. Mas, como a gente está trabalhando apenas com 16 bits, né, o nosso curso é um curso apenas da arquitetura do MSP430 e não do MSP430X, que é o que tem nesse chip, usar o e-comercial ou não, usar o absoluto, que é esse aqui, ou usar o simbólico, que é esse aqui, é exatamente a mesma coisa. Depois eu vou movimentar o conteúdo do segundo vetor para o segundo operando, que é o OP2. E aí o segundo operando vai, assim que eu escrever no segundo operando,
essa máquina, né, a máquina do multiplicador, ela começa a executar. E logo em seguida eu posso coletar o resultado, que vai estar em res 0, e vou colocar no registrador, por exemplo, o R6. Agora, R6 contém... Olha que bacana, né? Olha que fácil que é fazer a multiplicação, né? A gente tinha feito um algoritmo todo complicado, cabeludo, nas aulas passadas, e era só isso, só precisava fazer isso. Mas isso é porque a gente tem um hardware à nossa disposição que faz isso aqui de maneira dedicada. Esse resultado, então, agora eu tenho que acumulá-lo, né? Então, eu vou decrementar o número de elementos, que é o R4, e vou saltar para um loop, vou realizar um loop aqui, né? Vamos chamar de dot loop. Enquanto eu ainda tiver elementos dentro do meu vetor. Para isso aqui funcionar, a operação move não pode ser um simples move. Eu tenho que somar o resultado e acumulá-lo no registrador R6. Então, em vez de move, eu vou botar um add. E na inicialização, eu vou limpar o valor de R6. Gente, parece que está resolvido, né? Será que é só isso? O que está faltando? Eu peço ajuda aos universitários. O que acontece com o registrador R4, R5 e R6? E se eu estiver usando eles, né, na minha rotina de fora? Ah, também. Obrigado, Pedro. Está faltando, de fato, a label aqui no JMZ. Dot loop. Mas o que está faltando assim para completar essa subrotina? Né? Uma subrotina que usa registradores, né? Vários registradores aqui. Se o usuário estivesse usando eles, aí ó, já era. Ele perderia esses dados. Salvar na pilha, né, professor? Dá push na pilha. Vamos puxar tudo para a pilha. R6. E antes de Coloca retornar... o jogo da velha ali na linha 102. Asterisco? Não tem que voltar para voltar para label? Ah, não, é só na cal, né? Perdão, professor. Não. A cerquilha, você quer dizer, não. Isso, no J, nos jumps, não precisa de cerquilha, somente no call, exatamente. Você mesmo falou a correção. Então, ó, o pop, como a última coisa que eu coloquei na pilha foi o R6, eu vou então fazer um pop começando por R6. R6, R5 e R4. Só para estimulá-los, né, para buscar as instruções do MSP430, existe as instruções do MSP430X, existe uma instrução, o push x.a, que realiza o push de 3 registradores a partir de R4. Ele faz exatamente essas 3 instruções de uma vez só. Bacana, né? Então, isso aqui é uma instrução estendida, que não faz parte desse curso, mas é só para jogar para vocês conhecerem. Então, beleza. Salvei, restaurei o valor e retornei. Vamos testar. Então, vamos testar aqui, movendo o valor do vetor 1 para R12, movendo o valor do vetor 2 para R13 e fazendo a chamada da subrotina dot. Professor? Pois não. No final do algoritmo, você moveu o valor de R6 para o R12? R6 para R12. Bem falado, bem lembrado. Tem que também botar o resultado na saída, né? Depois da acumulação, lembrar de salvar o resultado final no registro de saída, que é o R12 que a gente tinha combinado lá em cima. Muito obrigado. Então, voltando aqui para a nossa rotina de teste. Vou dar play. Estou pronto para executar esses testes. Vamos colocar o endereço de R1 em R12, o endereço de R2, de vetor 2 em R13. Olha lá. 2404, 2400 e 2404. Na hora que eu entrar em DOT, eu vou salvar o valor de R5, R6 e R7. TOF.
Agora vamos mexer em R4. Ó, só para lembrar, R4 era 78, R5 era FFD0 e R6 era 18. E aí, quando eu pegar essas duas instruções aqui, R4 e R5 vão ter os tamanhos dos vetores, que é 3. Eu vou limpar o R6 para começar a minha soma cumulativa. E depois vou, então, usar o multiplicador dedicado. O multiplicador dedicado é esse cara aqui, ó. Então, vou mover primeiro o primeiro cara, né, o primeiro elemento, que é o 1 e o 4 dos meus dois vetores, para os operandos MPY e OP2. Então, vamos ver isso acontecendo. Movi o 1 e movi o 4. Quando eu multiplicar 1 vezes 4, o resultado tem que estar disponível em res. E deve ir lá para R6. Então, 1 vezes 4, de fato, dá 4. Então, o resultado deu 4. Maravilha. Decremento R4, agora só faltam 2 elementos. Então, faço de novo, só que agora 2 e 3. Qual é o resultado? 6. Vamos ver se 6 vai para o R6. 2 e 5. Ah, desculpa, gente. 2 e 5. 2 e 5 é para dar 10. Ué, o que deu de errado aqui? Deu E? É porque é 10 mais 4, 14. Ah, é. Por isso que é. Obrigado. Então, deu 14, exatamente. Ele já está acumulando, né, com o resultado anterior. Bom, vou rodar até o final, beleza? Para a gente ver o resultado final. Executei tudo e o resultado deu, ó, 2 vezes 16 dá 32. Então, como previsto, de fato, o resultado dessa multiplicação escalar, né, deu 32. Então, maravilha, deu certo. Agora eu faço o pop do R6, era 18, FF alguma coisa, e o outro era 38, né? 78, beleza? Então deu certinho. Deu certinho, não somente eu protegi os dados do usuário, e o resultado estava correto também. Então vou dar um stop aqui. E agora eu vou mostrar para vocês uma maneira mais prática de fazer isso aqui sem precisar acumular. Eu posso usar a operação MAC, tá? Então eu posso reduzir uma instrução nesse loop aqui usando a instrução MAC. Para isso, a primeira instrução pode ser uma multiplicação e da segunda em diante eu vou usar a operação MAC. Então a primeira eu vou fazer assim normalmente, eu vou tirar essa instrução daqui e vou fazer move. Vou primeiro, então, decrementar, já que eu fiz um elemento, né, eu vou decrementar o R4 e vou fazer agora a mesma instrução, só que em vez de colocar em MPY, eu vou colocar no MAC, que é um outro registro que vai iniciar a multiplicação, só que não vai só multiplicar, vai multiplicar e acumular com o resultado que já está presente no registrador do multiplicador. Então, quando eu fizer isso, eu espero que... Aí você fala, professor, mas, poxa, o seu código ficou maior, né? Você tirou uma instrução, mas colocou mais 3, essas 3 aqui, esta e essas duas. E sim, você tem razão. Eu coloquei mais 3, porém, o loop, né, o código dentro do loop ficou mais curto. E toda vez que eu tiro uma instrução de dentro do loop, a eficiência aumenta bastante, ainda mais num loop tão curtinho quanto esse. Né, de 3 instruções dentro do loop, virou 2. Então tá muito melhor agora. Vamos ver se isso aqui funciona. Então vamos ver o MAC operando. Pera. Faltou o resultado, né? Voltando aqui, ó, eu coloquei a palavra no MAC, e aí faltou, em vez de tirar o resultado de R6, agora o resultado está em res0, né? Na parte menos significativa do resultado. Eu vou movimentar o res0 para R12. E isso me permite, ó, não usar um recurso, não usar o recurso R6. Então, de fato, eu não somente aumentei um pouquinho o código, mas eu pude também diminuir a quantidade de recursos usadas nesse algoritmo. Vamos testar agora.
Então, carrego o vetor 1, vetor 2, entro no dot, eu quero ver a multiplicação, então, ó, multiplico, vamos ver aqui no multiplicador dedicado, multipliquei os dois, aqui o resultado, ó, deu 4. Na segunda multiplicação, eu vou botar o resultado em MAC, botei o 2, e vou salvar no op2 o resultado, o valor 5. Então, 2 vezes 5 dá 10, mais 4 dá 14. Então, o resultado final já é o valor acumulado da multiplicação atual, que é 10, mais o resultado anterior, que era 4, que deu 14. Então, o loop faz isso de maneira consecutiva até acumular o valor final, que é o valor 32, né? 2 vezes 16. Esse 20 aqui é 2 vezes 16 mais 0. Então, deu certinho. E aí eu tiro o valor de R0 para R12, que faz com que R12 assuma o valor 32, e aí eu restauro e retorno e deu certo. Gente, alguma dúvida? Maravilha, né? Caramba, são 6 horas. O tempo passa rápido. Mas que bom que a gente terminou o essencial. O outro exercício, agora que vocês viram como é que faz esse aqui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer por conta própria. É verdade, Vitor. Você tem razão. É muito conteúdo. Ok, gente. Eu vou, então, fechar a nossa sessão por aqui e peço